Essa revisão de unidades relativas, que a gente vai falar bastante sobre dB, é um assunto que é muito provável que vocês já tenham visto durante o curso, mas é bom que se tenha uma retomada disso. E a importância disso aí em telecomunicações é porque a gente trata sempre de unidades de valores muito grandes ou muito pequenos. O cálculo de dB de potência ele é realizado por essa expressão aqui. Quer dizer, a representação em dB ela é 10 logaritmo da potência que você está calculando ou medindo em relação à potência de referência. Num caso aqui em que a gente está olhando um transmissor e um receptor, se a gente disser que no receptor tem essa potência de cima e no transmissor tinha a potência de baixo, o resultado em dB vai dar a atenuação sofrida do sinal, medida em dB. Só chamar um pouco de atenção que quando a gente faz um cálculo que não é em potência, mas em relação à tensão ou corrente elétricas, a gente usa 20 dB do valor de tensão medido em relação à referência, por exemplo. Essa relação diferente entre 10 e 20 dB faz com que a gente possa intercambiar essas medidas. No momento que a gente se refere a 10 dB de sinal, não importa se esse 10 dB foi medido em tensão ou potência. Fisicamente ele tem o mesmo significado. Quando a gente fala ali de um ganho de 50 dB, que seja, também não importa a variável que ele foi medido, porque se eu aplicar a inversa dessa relação, vamos dizer que eu dei um valor lá de 30 dB, vou substituir esse 30 dB aqui, e vou calcular o inverso desse logaritmo aqui, a relação entre potências que eu vou conseguir alcançar é equivalente a, em medidas elétricas, a mesma relação entre tensões e correntes que vão resultar naquelas potências. Então pode-se trocar, só que quando a gente calcula o valor em dB, em unidade relativa, tem que tomar esse cuidado de botar o 20 quando a gente usa tensão ou corrente e o 10 quando a gente usa potência. Tá. Isso vem de uma propriedade que, por exemplo, uma potência elétrica, ela é derivada da tensão ao quadrado, né? Isso. Então, olha só, basicamente esse quadrado que estaria aqui dentro, ele, pela propriedade do logaritmo, ele pula para fora. Então, vira 20, multiplicando. Então, vem uma propriedade matemática aqui, mas significa que, pegando o valor representado em dB, não importa qual é a variável, se é tensão ou corrente, a gente consegue obter de volta e calcular numa medida linear qual a relação entre potência ou tensão e corrente originais. Aqui embaixo a gente tem uma tabela que é interessante ter em mente alguns valores chaves aqui, que nós partimos pelo valor de cima aqui, que 0 dB corresponde a um ganho 1. Significa que 0 dB, que vai resultar lá no cálculo, se a gente for fazer o cálculo inverso aqui, 0 dB, estando 0 aqui na frente, vai resultar em, invertendo essa relação, que a potência de cima é igual a de baixo. Vai dar 1 essa fração. Então ele representa 1 em escala linear. Um valor de 3 dB aqui representa 2. Olha só, interpretando naquela expressão lá de cima, aqui, de potências, essa relação de, se aqui na frente eu tiver 3, vai resultar que a de cima é o dobro da de baixo. Então 3 é um valor chave também para falar em duas vezes. 10 dB é o único que coincide na escala. Ó. 10 dB corresponde efetivamente a 10 vezes a potência. É o único que fecha nessa escala. Um outro valor típico... Ele aparece bastante, né? O dB ele aparece bastante nas equações. Isso, aparece bastante, isso aí. Mas olha só, por outro lado, quando a gente começa a olhar valores negativos ó, de dB, se a gente comparar o mais 3 com o menos 3, o mais 3 era 2 vezes maior. O menos 3 significa que é 2 vezes menor. É o oposto da fração. O inverso. O mais 10 dB era que a potência que eu estou medindo é 10 vezes maior do que a potência de referência. O menos 10 significa que a potência que eu estou medindo é 1/10, ou 0,1 da potência de referência. Então, valores positivos dão, vamos dizer assim, ganhos, porque as frações que eu estou comparando elas são maiores que 1. E valores negativos, qualquer que seja, significa exatamente o inverso da fração. Ok? Se der aqui menos 3, significa que o valor de cima, nessa relação aqui, menos 3, o valor de cima vai ser metade do de baixo. Quer dizer que essa fração é menor que 1, porque o valor de dB é negativo.
É bem típico observar aí valores de menos 50 dB, valores bem grandes. Se você observar 50 dB, corresponde a menos 100 mil, se for seguir essa lógica aqui. Ou 1 sobre 100 mil, menos 50 dB. Assim como menos 30 corresponde a 1 sobre 1000, a relação. É bastante coisa, né? O dB, ele é quase uma exponencial, né? Pode-se dizer. Sim, exatamente isso. É exatamente Ele vai isso que tu está aumentando, falando. quanto mais passa, mais ele aumenta, né? Ele distorce a escala matemática para que seja fácil de tratar com os valores em dB, que sejam faixas estreitas aí, de valores. E nas escalas lineares, se fosse observar, eles variam aí numa faixa extrema aí, de valores muito grandes e valores muito pequenos. É o que o logaritmo faz nessa relação, né? Ele distorce essa visão. Mas é mais fácil a gente fazer os cálculos em dB, que nos facilita bastante. Existem algumas unidades convencionadas, ó. dBm e dBwatt. Ou dBmilli e dBwatt. Nessas unidades, a gente já tem implícito que aquela potência de referência lá embaixo, que é essa que está aqui embaixo, ó, potência de referência já é, no caso do dBmilli, essa potência de referência é 1 miliwatt direto. E no caso do dBwatt, essa parte de baixo já é 1 watt. Então, essa unidade aqui não é uma unidade relativa, não é um dB puro, vamos dizer assim. Ele é uma unidade de potência. Vamos pegar um exemplo aqui. 10 dB significa que é 10 vezes maior. 10 dBm significa que é 10 vezes 1 miliwatt. 10 dBm, aqui nesse exemplo. Porque você multiplicou por 1 miliwatt. 30 dBm, se fosse fazer a comparação, mais 30 corresponde a 1000. Então, mais 30 dBm, que em escala linear vale vezes 1000, corresponde a uma potência de 1000 vezes 1 miliwatt, que é igual a 1 watt na conversão. Vezes 1000. Aquilo ali foi só um exemplo que o senhor fez. Sim, foi um exemplo, olha só, de dBmilli. Tá. Eu vou pegar o valor que ele tem na escala linear e multiplicar por 1 miliwatt dBmilli. Ok? Entendi. Tu já converte o 30 dB para tua tabela para 1000 e aí tu multiplica pelo teu 1 miliwatt. Isso aí, 1 miliwatt que é a referência. Alternativamente, se fosse dBwatt, em vez de usar 1 milli no cálculo, eu usaria 1 watt. Então, 30 dBwatt é 1000 vezes 1 watt. É uma potência absurdamente grande, né? 1000 watts para um sistema de comunicação. Sim. Então, essas unidades dBmilli e dBwatt, elas são uma unidade de medida de potência mesmo. Elas não são mais uma comparação, né? Porque eu posso diretamente pegar o valor e multiplicar pela referência, que é 1 miliwatt, 1 watt, e ter o valor real da potência existente lá. Mas essas unidades nos permitem fazer uns cálculos bem simplificados, olha só que interessante. Se pode fazer os cálculos nesses três modelos aqui. Veja bem, se eu somar dB com dB, eu tenho dB como resultado. Vamos dizer, uma cascata de vários estágios de amplificação. É o exemplo de baixo aqui, ó. Vários estágios de amplificação. Cada um com ganho em dB. Por exemplo, aqui o ganho pode ser até 40 dB, aqui pode ser até 40 dB. Eu somo dB mais dB, eu tenho dB como resultado, com vários estágios em série. Se num sistema eu tenho dBmilli, que é uma potência, na verdade, e eu somo com valor em dB, seja um ganho positivo, um ganho no amplificador, por exemplo, ou um valor em dB negativo, que representa uma atenuação do sinal, o resultado é em dBmilli. Significa que eu tenho potência mais dB, que é ganho, da potência. E é uma soma direto. dBwatt é a mesma coisa, só que é uma medida de potência, vai resultar numa medida de potência se eu somar com um valor, um ganho em dB. Cuidado, só valem esses três, eu não posso somar dBwatt com dBwatt e ver o que vai dar. Não vale somar dBwatt com dBwatt, não vale somar dBm com dBm diretamente. Eu só posso somar dBm com ganho
que vai resultar em potência também. Somar dBwatt, potência, com ganho, vai resultar em potência também. Ok? Só valem essas 3 formas de operação. O que acontece se eu for pegar um dVwatt e um dVwatt, seria equivalente tipo um ao quadrado, assim? Já ia, tipo, embaralhar as informações? Tu não pode somar, não tem sentido físico isso. Se tu quiser Ah, somar potências, tu tem que transformar de volta em watt ou miliwatt, somar eles e jogar de volta para dBm do bwatt. Entendeu? entendi. Só pode somar elas em watts, que é o que fisicamente faz sentido. Ok? Ok. Muito bom. Aqui no exemplo prático, aqui embaixo, que era um problema que inclusive eu tive até na semana passada, que é, eu tenho um circuito montado lá que usa esse amplificador aqui, a D600, e é um amplificador com ganho variável, que cada estágio dele, esses marcados em azul, são estágios que eu consigo ajustar o ganho. E vai até 40 dB. Só que tem 2 estágios intermediários aí de filtragem que tem ganho 0,5. Intenção. Ok? Ok. Esse ganho 0,5 intenção significa que na saída, aqui de cada um desses estágios, olhando de um estágio de entrada para saída, eu vou ter uma tensão na saída em relação à entrada de 0,5. Essa é a relação entre amplitude de entrada e amplitude de saída. Se eu botar isso aqui lá na definição de cálculo de dB para tensão, eu vou ter que essa relação de 0,5 entre o que sai e o que entra corresponde a um ganho de menos 6 dB. Ok? Aqui. Então eu olhei naquela expressão e calculei e substituí aqui dentro, a gente vai chegar a menos 6 dB. Significa que cada um desses estágios de filtragem tem ganho menos 6 dB. E cada um dos estágios intermediários eu consigo chegar até 40 dB como ganho máximo. Uma das formas de operacionalizar isso aqui para descobrir qual é o ganho completo do meu sistema é fazer o cálculo direto em dB, para ter o ganho máximo, olha só. Eu pego o ganho de um estágio aqui, em dB, somo com o ganho do outro, com o ganho do outro, com o ganho do outro. Veja que os estágios com ganho positivo são os que amplificam. Os com ganho negativo são os que atenuam o sinal, na verdade. E no final eu tenho aqui que o ganho total que eu vou conseguir alcançar é 68 dB. De todos esses 4 estágios em série, em sequência, ok? Faz sentido para ti fisicamente isso? Tipo, visivelmente os números pra mim não fazem sentido, entendeu? Mas pelas conversões, sim. Porque o dB, ele é um número diferente, né? É uma unidade diferente. Isso, tu pode somar eles e ter esse ganho. Agora, se eu aplicar a definição ao contrário, em 68 dB, eu vou chegar nesse valor aqui. Fazendo a aplicação ao contrário. Eu quero descobrir o que é V sobre VO. A fração, eu vou inverter essa operação aqui. Para isso, eu vou colocar o log, levar os 10 elevado aos dois lados da equação, vai dar 2.511 aqui. Aproximadamente esse ganho. Mas posso te mostrar outra forma de chegar nessa conclusão? Claro. Se tu fosse operacionalizar isso aqui de uma forma operando com ganhos lineares aqui, ó, que seria o mais comum, né? Nós temos aqui nessa tabela até 30 dB, que ganho 1.000. 40 dB corresponde ao ganho 10.000, certo? Tá. Ganho 10.000. Começa a ficar linear daí? Não, eu vou te mostrar outra 40... forma de fazer o mesmo cálculo, olha só. Se eu fosse considerar que aqui tem ganho 10.000, aqui tem ganho 10.000, e aqui tem ganho 1/2, porque é isso aqui, né? O ganho em tensão. Intenção. 1/2 e 1/2, né? Sim. Esse 40 dB, que a gente consultou na tabela ali, ele é o ganho em potência, certo? Porque aquela tabela, escala linear, ele está marcando com isso. Para te ter um ganho de 10.000 de potência, tu precisa ter um ganho de 100 em tensão. Então, se tu amplificar 100 vezes a tensão, V ao quadrado, tu vai amplificar 100 vezes 100 na potência, que vai dar os 10.000. Então, esse ganho ali que corresponde o 10.000 corresponde a um ganho de potência, resulta que em tensão ele amplifica 100 vezes o sinal. 100 vezes, agora ficou condizente aqui com todo mundo tratando com sinais de tensão aqui. 1/2 é metade da tensão, 100 vezes amplifica a tensão, corresponde a 40 dB. 1/2 de tensão. Tu converteu tudo para dB, agora tu converteu tudo para tensão. Tudo para tensão, isso aí.
Tá. E 100 aqui, nesse outro estágio. Como é que tu faria uma análise agora do ganho completo em escala linear? Qual é o mais comum para ti? A forma mais simples de fazer essa análise de ganhos aí. O que eu achei mais palpável... Como é que tu faria esse cálculo agora em escala linear? Como assim, professor? Pera aí que eu acho que eu não entendi a pergunta. Supomos que tu escala tem linear, tu tem um muda alguma circuito coisa? aí, tu tem um circuito e agora tu calculou os ganhos das várias etapas dele. Supondo Tá. o sinal que entrou aqui, qual a amplitude do sinal que vai sair aqui? Nós calculamos Tá, no em caso- dB, e dB foi 68 e correspondeu a 2511. O ganho daqui pra cá, da entrada pra saída. Como é que tu faria isso em escala linear? Esse cálculo agora. Mas, tipo, escala linear não é a sua conversão? Sim, eu fiz a pegar- conversão. Eu fiz a tu conversão, tem- porque agora eu tenho aqui qual é o ganho de tensão de cada uma das etapas, né? Eu não tenho mais um ganho em dB, agora eu tenho um ganho em escala de tensão. Como é que tu faria esse cálculo assim, sabendo na prática, olha só, o que vai resultar? Se eu tenho, vamos dar um valor aqui. Se eu tenho x de amplitude na entrada, quanto que eu tenho aqui nesse nó intermediário, primeiro nó aqui, que vou chamar nó A? Tu tem mais meio. Ok, eu tenho 1/2 de x, né? Isso, um meio de x. Agora, quanto é que eu tenho no nó B aqui? Tu tomou atenuação aqui. Sim, foi uma atenuação. Tá, ok. Quanto é que eu tenho no nó B aqui, que é depois do primeiro amplificador que tem ganho 100? Tu tem 100x daí. 100 meio x no caso, 100 né? meio x, então 100 sobre 2x, que é 50x, né? Tá, 50x. E agora tu Mais tem um estágio, 25x. 25x. E aí agora tu tem dos 2500x. Então nesse ponto D aqui, a gente chega que a gente tem 2500x, né? Isso. A operação que tu usou foi o produto, né? Isso. Não fechou com o cálculo que a gente fez em dB? Aqui rolou uma pequena aproximação no cálculo desse 10 na 3,4, mas é 2500, o mesmo ganho. Ah, entendi. É mais simples dessa maneira, tu analisando ponto a ponto e convertendo os valores daí. Isso, se tu tem em dB os ganhos, tu simplesmente soma os dBs e equivale a tu fazer vários produtos de várias etapas em sequência. Matematicamente é exatamente equivalente. Tá legal? Tá aí a vantagem de utilizar as unidades relativas do dB. Facilita bastante. Olha, aqui a gente tem só 4 estágios. É tranquilo. A gente vai ver que no cálculo ali, considerando um enlace de comunicação de radiofrequência, vão ter ali 8 componentes esse cálculo. Aí fariam 8 multiplicações. Assim a gente simplesmente vai fazer 8 somas. Enquanto tu podia só por uma equação ali já resolver. Isso. Entendi. Então, essa é a mesma questão. E eu calculei aqui embaixo também, olha só, para o ganho mínimo dos amplificadores. Como eles são variáveis, o ganho mínimo é 0 dB nessas estágios de amplificação. O ganho mínimo dele total, pegando, ó, onde era 40 antes eu botei 0, porque é o ganho mínimo que o amplificador tem, daria menos 12 dB, que no final significa que todos os estágios o ganho mínimo é 0,25, transformando de volta de dB para ganho linear. Vamos fazer de novo a analogia aqui. Se aqui é 1/2, aqui o ganho de 0 dB corresponde a 1. A mesma tensão que entra é que sai. Aqui é 1/2, aqui é 1. 1/2 vezes 1 vezes 1/2 vezes 1 dá 1/4, né? Que é o 0,25. Eu fiz aqui o cálculo para comparar em escala linear para chegar no mesmo resultado que eu calculei aqui em dB, que equivale a em escala linear 0,25 também. Ah, ali no caso, naquelas tuas componentes de ganho, tu tem uma variação, que ela pode ter ganho de 0 a 40. Isso, tá? é especificamente nesse meu caso aqui, que esse AD600 é um amplificador com ganho variável. Eu consigo controlar que aumente ou diminua o ganho de acordo com o que eu preciso na minha aplicação.